Aleluia. A graça e a paz, amada igreja. Tudo bom com vocês? Aleluia. Vamos ter uma live hoje maravilhosa com o pastor Marcelo Carvalho. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto vocês vão chegando aí, eu sou bem apressado e gosto muito de receber tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Eu vou logo convidar aqui o pastor Marcelo Carvalho aqui para estar com a gente. Amém? Nessa palavra maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcelo, se estiver pronto aí. Estamos aqui prontos para recebê-lo. Eita, glória. Eita, Aldo. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, pastorzão? Tudo bom você? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa estar contigo, viu? Obrigado pelo convite. Oh, a honra é toda nossa, viu? Fico feliz demais pela sua disponibilidade, pela honra, né? Estamos aqui. Nós tivemos ano passado na Escola de Ministro em Petrolina. Sim. Né? Poderoso. Tiramos as fotos juntos aí. Depois eu vou mandar as fotos aí para você lembrar. Manda aí, rapaz. Posta aí pra gente repostar. Vai ser bom demais. Aleluia. E aí tá fazendo um friozinho, né? Rapaz, aqui em casa é muito frio, né? Hoje já deve estar uns 14, 15 graus agora à noite. A gente mora em uma região de condomínios e é no meio de uma reserva florestal. Então é muito verde, muito frio. E aqui no Piauí é o contrário, né? Você já sabe das notícias, né? 14 graus aqui, nós já estávamos prontos para receber Jesus aqui. É verdade, rapaz. Amém, amém. Então é uma alegria muito grande. Eu quero mesmo deixar meu coração aberto aí para receber tudo que vem da sua palavra. Eu tenho acompanhado as lives maravilhosas e poderosas que o pastor faz, amém? Que bom, que bom. Todo dia esse homem trabalha para Deus fortemente, em nome de Jesus Cristo, né? Enriquecendo o rei. Amém. O pessoal dizendo aqui em Maceió também é meio quente, né? Em Maceió. É verdade, é verdade, é verdade. A Camila Santiago está falando aí. A Camila é minha assessora, ela me acompanha nas lives sempre aí por todo o Brasil, a partir de Maceió, nos ajudando aí na divulgação, né? Incentivando o pessoal a participar. Sempre um prazer estar juntos aí. Amém, pastorzão. Então, pastor, eu quero mesmo aproveitar o tempo que nós temos aqui com o senhor. Claro. A sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo aí é muito corrido, né? Eu tenho acompanhado o senhor fez live 11 da manhã, 4 da tarde, o senhor fez outra live aí. Fiz hoje outra. Agora com 21 horas com a gente. Eu acho que tem outras 23 horas, né? Tem outras 23 horas. Todos os dias a gente faz, na verdade, no meu canal, às 11 horas da manhã, às 23 horas. Né? Essas aí são impreterivelmente no horário, desde o início da quarentena, já vão para 90 dias, quase. Dia 20 agora completam 90 dias ininterruptos de live. São quase, aproximadamente, aí, quase 180 lives direto. A gente já fez 400 lives nessa quarentena. Amém. Fora os convites, né? Então, esse convite hoje mesmo é para a gente falar um pouco sobre finanças, né? Sobre a fé na área das finanças. A igreja está passando, como todo o Brasil passando, né, por essa situação de crise econômica, né? Mas eu creio que Deus é poderoso e no céu não há crise, né? Com certeza. Pode extrair o melhor de Deus em qualquer momento, em qualquer situação das nossas vidas, né, pastor? É verdade. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. A gente vai estar preparado aí para receber da unção, do que você tem aí para nos ensinar e nos instruir em nome de Jesus, né? Com certeza, com certeza. Então, desde o início da quarentena, eu tenho falado isso, né, Aldo? Que agora a igreja se deparou com o maior inimigo, né? Existencial da igreja de Jesus, né? É um inimigo invisível, um inimigo astuto, um inimigo que é realmente muito letal, né? E, de fato, é o único inimigo que a Bíblia relata que tem poder para destruir o povo de Deus. E eu não estou falando do coronavírus, não. Eu estou falando da ignorância, né? Da falta de conhecimento. Sim. Porque foi exatamente diante da pandemia que a gente percebeu o quanto muitos de nós estávamos despreparados, né? O quanto de nós tinham transformado realmente a verdadeira palavra de Deus em apenas um rito religioso, né? Constante de estar acompanhando, ou indo na igreja, deixando de ir na igreja, mas não estar usufruindo daquilo que é o benefício real, daquilo que a palavra de Deus se propõe para nós. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância, né? Só que antes dele dizer eu vim para que tenha vida e vida em abundância, ele também disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né?
Então, veja, ele colocou duas oportunidades, dois caminhos aí, né? Ele diz, olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Se parece muito com a proposta que Deus fez ao povo de Israel logo depois de libertá-los do Egito, prestes a entrar na Terra Prometida. Ele diz, eis que boto diante de vocês dois caminhos, né? A vida e a morte. Mas escolha a vida para que vivam, né? Então, quando nós olhamos para essa realidade, e se a gente fizer uma enquete rápida, Aldo, perguntando para as pessoas assim, ei, vem cá, e você, né, tá mais diretamente ligado a uma realidade do ladrão ou a realidade de Jesus, né? As pessoas vão dizer, claro que eu estou debaixo da realidade de Jesus. E a gente diz assim, então levante a mão aí quem está debaixo da realidade do ladrão. Ninguém vai levantar a mão, né? Quem mais está aí? Quem está debaixo da realidade de Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Só que o que determina não é a mão levantada. O que determina é o resultado da vida, né? Quando a gente faz uma autoanálise, a nossa vida está mais para a vida abundante ou a nossa vida está mais para roubo, morte e destruição? Porque se a nossa vida está mais para roubo, morte e destruição, e não necessariamente de maneira literal, né? Mas, por exemplo, se a vida está mais para roubo, né? As coisas têm me roubado o tempo, as coisas têm me roubado o sossego, as coisas têm me roubado a noite de sono, né? Os meus sonhos têm sido abortados, os meus projetos morreram, os meus sonhos já não existem mais, né? A minha família foi destruída, os meus negócios estão sendo destruídos. Bom, então se a nossa vida é mais para roubo, morte e destruição, certamente a gente está no caminho do ladrão, né? Mas se realmente a nossa vida está mais para a vida abundante, é porque a gente está debaixo de uma influência direta daquele que nos salvou e nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação todos os dias, né? Fazer uma autorreflexão para que a gente realmente possa atentar. E o que, de fato, Jesus estava falando era a questão da influência que vem por meio do conhecimento, né? É bem curioso, porque a gente, por exemplo, quando fala de pecado, Aldo, normalmente a gente vai pensar em imoralidade, né? Seja ela de que forma for, a imoralidade sexual, a imoralidade moral, né? A imoralidade civil, né? Por meio de um crime, etc. Mas lembre-se que o que derrubou o homem no Éden foi apenas uma fruta pendurada numa árvore, né? Não teve nada de imoralidade ali. Mas era uma orientação contrária àquela que Deus tinha dito. Deus disse, não coma da árvore. E, por outro lado, ouviu-se uma voz dizendo, coma. Era uma questão de influência. Só isso, né? O homem só se submeteu a uma palavra. Ou se submetia à palavra de Deus, ou se submetia à palavra do diabo. E é exatamente o que Jesus disse. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Mas tudo isso se dá por meio da palavra. Se você ficar com o que o diabo diz, você vai caminhar sistematicamente para roubo, morte e destruição. Se você ficar com o que Jesus diz, você vai caminhar sistematicamente para uma vida abundante, né? Paulo diz a mesma coisa lá em Romanos, capítulo 8, quando ele diz que quando nossa alma se inclina para o Espírito, ela se inclina para a vida e paz. Ou seja, quando eu trago meus pensamentos centrados na palavra de Deus, invariavelmente eu vou me inclinar para uma vida de paz, né? Mas se eu trago nos meus pensamentos uma inclinação para as vontades da carne e dos pensamentos, ou seja, para as questões naturais e do mundo, eu vou me inclinar sistematicamente para a morte. Então, é tudo uma questão de influência, né? Debaixo de qual influência que eu estou estabelecido. E a influência ao qual me estabeleço determina o resultado da minha vida, né? Infelizmente, as pessoas não atentaram para isso e eles acham que é mágica ou misticismo, né? Deus um dia vai bater a varinha de condão e o dinheiro vai aparecer na minha conta. Eu já vi pessoas dando testemunho, Aldo, de que oraram e Deus foi lá e mandou um anjo apagar os números das contas dos bancos, né? Isso, eu não sei de qual Deus ele está falando, na verdade, né? Porque o nosso Deus não trabalha dessa maneira. O nosso Deus não é ilegal. Ele é justo. Ele vai te levar à compreensão plena do Evangelho, por meio do Evangelho, uma renovação da mente, por meio da renovação da mente, uma mudança de hábito, e por meio da mudança de hábito, uma mudança de vida, né? Esse é o processo natural e legal, ao qual Deus realmente tem nos prometido uma vida diferente. Amém, amém. Aleluia. Que maravilha. Então, nessa situação mesmo, assim, que as pessoas estão... Eu vou falar dos nossos, né, da igreja, dos cristãos, dos crentes, né? Eles têm muitas dúvidas no seu coração. E nesses tempos de dificuldade mesmo, né? É que a gente tem que mostrar mesmo a fidelidade, né? E a entrega, né? À obra de Deus, né? Isso. Então, assim... E aí eu queria saber, assim, se Deus ele realmente se importa com nossas finanças, né? Deus tem interesse. Tem muitas pessoas que dizem assim,
eu não quero, como Davi diz, eu não quero nem muito, nem pouco, né? Que se eu tiver muito, eu fico soberbo. Se eu tiver pouco, eu posso pecar, não sei o quê. E as pessoas, não, assim, e tem muitos crentes que não querem mesmo ter dinheiro, né? Para eles, Sim. assim, a vida para eles é assim, então dá para escapar, como diz aqui no Deus, tá escapando, tá bom demais, né? Infelizmente, isso acontece muito, né? Mas isso revela muita avareza também. O fato é que Sim. o que acontece, Aldo, é que a gente tem uma mente, né? E, infelizmente, cara, o mundo moldou em nós uma mente miserável. Isso aqui que realmente é uma verdade. E a gente acaba sendo comprometido por isso. Veja, você me perguntou se Deus se importa com as nossas finanças. Aí eu pergunto, será que Deus se importa comigo e com você? Deus se Sim. importa conosco? Certamente Amém, que amém. sim, somos filhos, né? Ele é nosso pai. Não há pai que não se importe com seus filhos, né? Já dizia o profeta Sim. Jeremias, ele disse ainda, Deus falou por boca do profeta Jeremias, ainda que uma mãe que amamenta venha esquecer de seus filhos, ainda assim jamais eu me esquecerei de você. Veja, é impossível uma mãe que amamenta esquecer do próprio filho, porque existe um processo biológico bem interessante. Quando uma mãe está amamentando, ela está no tempo da lactação, né? De amamentar o seu filho. Quando o Sim. filho sente fome, o seio naturalmente começa a expelir leite. Não tem uma ligação biológica, ligada diretamente, né? Natural, física, mas Uhum. existe uma ligação afetiva tão grande e uma dependência tão grande que quando o filho chora, a mãe passa a expelir leite naturalmente. E Deus diz, ainda que uma mãe esqueça, como uma mãe pode esquecer? Não pode, é impossível. Ele diz, então é impossível que eu me esqueça de É. você. Agora veja, se Deus se importa comigo, se importa com você, eu pergunto, e nós nos importamos com nossa vida financeira? Será que tem alguém que diga assim, não, eu estou orando para piorar um bocado, ou a gente realmente busca de alguma forma uma vida melhor? Eu acho que todo mundo busca uma vida melhor, independente da condição que se esteja, se acredita que tem uma vida melhor a ser conquistada todos os dias, né? Qualquer Uhum. pessoa em sã consciência quer melhorar de vida, independente da sua condição, né? Então veja, Com se certeza. nós nos importamos com a nossa vida financeira e Deus se importa com a gente, cara, peraí, vê só, se Deus se importa comigo e eu me importo com a minha vida financeira, logo Deus se importa com a minha vida financeira, né? Qual é o pai que, tendo recurso, vai se alegrar em ver um filho passando necessidade? Qual é o pai que, tendo recurso, vai se alegrar vendo um filho sem cumprir o seu propósito por falta de capacidade financeira? Né? Então, Deus está diretamente ligado ao interesse, né? Meu interesse, né? E uma vida plena, como disse o próprio Senhor Jesus, quando ele disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E aí engloba todos os aspectos da vida, inclusive a questão financeira. Agora, a questão é o seguinte, o Uhum. apóstolo Paulo, ele, para mim, né, tem uma força grande, porque ele é o fundamentador da doutrina neotestamentária, né? Ele foi levantado por Deus para trazer Perfeito. conhecimento, clareza, luz, né? E ele diz algo interessante, ele diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Fazer, pois, morrer a nossa natureza terrena. Ora, o que seria a natureza terrena do homem? Durante o tempo da escravidão do pecado, ou seja, logo após a queda até a ressurreição de Cristo, toda a humanidade viveu debaixo de maldição. Eles foram mortos espiritualmente, separados da vida de Deus, alheio à vida de Deus, né? Uhum. Ou seja, o seu espírito passou a ficar inativo dentro do seu corpo, sem receber as instruções do seu Criador, sem ter acesso à palavra. Esse espírito permaneceu lá. E o homem passou a girar, ou orbitar, em torno de si mesmo. Ele passou, ao invés de viver a vontade daquele que o criou, Aldo, ele passou a viver para satisfazer suas próprias vontades. Veja, eu dava mais cedo um exemplo aqui para o pastor Chilton, de Caruaru. Deixa eu achar um negócio aqui que eu vou te mostrar interessante. Te mostro já aqui, peraí. Amém, A amém, gente amém. pegar esse mesmo princípio aqui. Veja, eu vou andando na rua e encontro uma xícara. Encontrei uma xícara jogada na rua. Bom, o que essa xícara pode me falar? Encontrei ela jogada na rua, qual é a mensagem? O que ela me ensina? Primeira coisa que ela me ensina é que ela não nasceu aqui. Uma xícara não Perfeito. nasceu, ela não surgiu do nada. Pô, explodiu, apareceu uma xícara no meio da rua. Né? Despropositado. Ela certamente está perdida. Né? É Uhum. uma xícara Correto. nova, ela está aqui, está perdida. Agora, será que ela nasceu do nada ou alguém a criou?
Certamente alguém criou. E se criou, criou para alguma coisa, certo? Certo. Mas, enquanto ela estiver perdida, ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada? Não cumpre. Não. Ela precisa ser encontrada, achada, descoberta. Bom, para que serve? Serve para tomar chá, beleza, o café, ok. Então agora eu que achei posso colocá-la no propósito para o qual ela foi criada. Assim como nós, quando nós morremos espiritualmente, perdemos o propósito existencial. Fomos criados por Deus para alguma coisa. Nós não fomos criados por Deus para nós mesmos. Nós não fomos criados por Deus para nós mesmos. Nós fomos criados por Deus para cumprir um propósito. Mas porque estávamos perdidos, não cumpríamos o propósito. E passamos a viver em função de nós mesmos. Nós vivíamos só para a gente, porque estávamos perdidos. Sim ou não? Certo, pois bem, sim. Aí, enquanto estávamos perdidos e vivíamos para nós mesmos, nós fazíamos só as nossas vontades. Paulo diz que nós vivíamos para satisfazer as vontades da carne e do pensamento. Veja, a vontade da carne moldaram os meus pensamentos. E eu passei a ter uma natureza terrena voltada para mim mesmo. A minha vida é só para me satisfazer. Essa é a natureza terrena. O que é a natureza terrena? É a moldagem da mente pelas vontades da carne. Só que Jesus vai e me resgata. Me encontrou, eu estava perdido e eu fui achado. E ele me restaura a originalidade. E ele diz, cara, tu tens um propósito. E o meu propósito não está ligado nem à carne e nem ao pensamento. O meu propósito está ligado ao meu espírito. Só que, assim como o meu espírito, ele vive para satisfazer a vontade de Deus, a minha mente moldada, a minha carne, quer fazer as vontades de mim mesmo. Então eu passo a viver dividido entre fazer a minha própria vontade ou fazer a vontade daquele que me criou. Agora eu te pergunto, fui eu que me criei? Não. Não. Foi Deus que me criou. Se a xícara tivesse se criado, ela podia dizer para que ela serve. Mas a única pessoa que pode dizer para que ela serve é quem criou ela. Poderia, porventura, a xícara dizer para o seu criador, ei, eu fui criado para isso? Não. Da mesma forma, o homem não pode viver para si mesmo. Então, o que acontece? Dentro disso, a natureza humana, que é a mente moldada às vontades da carne, que foi resultado dessa vida de pecado que a gente viveu, quer arrastar a gente para o lado contrário daquilo que Deus quer que a gente faça. Amém. Verdade. Então, dentro desse aspecto, a gente passa a viver uma vida inteira só para satisfazer nossas próprias vontades. E aí o dinheiro é o foco máximo disso. As pessoas acabam vivendo só para satisfazer a sua própria vontade por meio do dinheiro. E passam a viver em função disso, tornando o dinheiro o senhor da sua vida. O que perde completamente o propósito. Porque o dinheiro nunca foi o fim, ele é o meio. O fim é Deus. Deus é o meu objetivo máximo. Deus é o meu objetivo. Jesus veio para a terra e disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Paulo diz, nenhum soldado alistado trabalha para satisfazer as suas próprias vontades ou para os seus próprios negócios. Mas qualquer soldado que foi alistado só trabalha para satisfazer aquele que o arregimentou. Pois bem, se nós estávamos perdidos, fomos achados, restabelecido ao propósito, agora precisamos viver em função, de fato, daquele que nos criou. E aí, o dinheiro vira uma arma fundamental em nossas mãos. Porque ele pode ser um péssimo senhor, mas ele é um excelente escravo. Né? Eu garanto que ninguém daqueles que estão nos assistindo agora vivem completamente destituídos de questões financeiras. Bom, se o dinheiro é importante para você e você é importante para Deus, logo o dinheiro na sua vida é importante para Deus. Então isso precisa estar muito moldado na nossa mente, né? Verdade. Amém, amém. Então, assim, a gente vê que as pessoas vivem correndo atrás do dinheiro, assim, a gente para um pouco, né? E a vida das pessoas é moldada, muitas delas, pela necessidade de ter o dinheiro, mas elas não sabem muito bem o caminho de se chegar até lá, né? De fato, esse caminho, eu creio que só vem pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo, né? E pelo cumprimento do seu propósito, né? Então, assim, a gente pode cumprir o propósito com a bicicleta, que é a definição de prosperidade, como com o avião, mas só que o dinheiro ele é importante na vida do crente, né? Então, assim, o qual é importante para o crente crer nessa parte financeira, porque tem alguns crentes alguns irmãos creem um extremo para a cura financeira, ou para a cura, aliás, outros creem para que haja salvação da família, né?
Mas parece que a salvação mesmo, né, ela parece que é individualizada, né? Assim, ou é a salvação para o financeiro ou é para a cura, né? Então, assim, há uma dificuldade muito grande das pessoas crerem na plenitude da salvação, né? Sim, sim, sim. Né? Então, tanto o poder que cura é o poder que nos faz enriquecer e prosperar, né? Com certeza. E o que acontece? É exatamente tudo que eu vinha falando. Veja, a gente precisa entender quem nos criou e por que fomos criados. Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse: eu vim restaurar aquilo que se havia perdido. Né? A versão mais tradicional diria assim: eu vim senão para salvar aqueles que se haviam perdido. Veja, mas a palavra salvação ali é restauração também. Eu vim restaurar aquilo que se havia perdido. Aí eu te pergunto, o que foi que Adão perdeu no Éden? Adão perdeu uma religião? Não. Então ele não veio restaurar a religião, né? Isso. Eu sei que talvez eu vou escandalizar alguns, mas Jesus veio restaurar... Adão perdeu uma igreja? Não. Não. Então ele não veio restaurar uma igreja, ainda que a igreja seja fundamental na terra. Mas Jesus veio restaurar o reino, restaurar uma família real. A primeira coisa que se perdeu quando nós, em Adão, pecamos, foi a paternidade. A primeira coisa afetada pelo pecado foi a família. Um pai e um filho foram separados por conta do pecado. Da mesma forma, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele restaura é a família. Deus diz: tu és meu filho, hoje te gerei, e todos aqueles que nele crê recebem poder para ser feito filho de Deus. Então, veja, foi restaurado o reino, foi restaurada a família real. Agora eu te pergunto, Adão tinha problema financeiro no Éden? Nenhum. Nenhum. Ele tinha doença no Éden? Não. Ele tinha falta de paz no Éden? Então, se Forma Jesus alguma. veio restaurar aquilo que se havia perdido, ele restaurou tudo. Ele não pode ter restaurado só uma parte. Eu vou restaurar uma parte e o resto você se vira. Não, ele fez completo, ele restaurou tudo. Então, veja, nós voltamos ao ponto original, onde Deus disponibilizou tudo para a gente. E Paulo diz: tudo é vosso. E Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3, que todas as coisas nos foram dadas. Aliás, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, que, visto pelo seu divino poder, tudo nos foi dado para a vida e para a piedade, já nos foi dado. Então, tudo isso foi restaurado em Cristo. Então, o pacote da salvação ele vem completo. Jesus nos redimiu, nos resgatou da maldição, que foi a causa do pecado. Veja, o que é que o pecado afetou na humanidade? Afetou, primeiro, a vida, porque ele perdeu a vida e trocou pela morte. Segundo, afetou suas finanças, porque ele perdeu a prosperidade e passou a viver em pobreza e miséria. E afetou a saúde, porque ele perdeu a saúde e passou a viver em doença. Então, quando Jesus vem e nos resgata dessa maldição, ele precisou pagar esse preço. Primeiro, ele passou pela morte. Segundo, ele passou pela miséria. E terceiro, ele passou pela doença. Então, se ele passou por todos esses três aspectos da redenção, os quais nos resgatou por meio disso, certamente ele restaurou a vida, ele restaurou a saúde e ele restaurou as finanças. O problema é que as pessoas querem fazer distinção da fé para a salvação, da fé para a cura e da fé para as finanças. E, na verdade, a fé é uma fé só. A mesma fé que você usa para nascer de novo é a mesma fé que você usa para ser curado e a mesma fé que você usa para ter uma vida financeira equilibrada. Então, não faz distinção. Dentro do pacote da salvação estão todos os benefícios, né, da restauração daquilo que se havia perdido no Éden por meio de Adão, restaurado em Cristo Jesus. Amém, amém. Então, e dessa salvação que nos traz, né, toda a plenitude da graça de Deus, das bênçãos de Deus, né? Então, assim, a prosperidade, ela faz parte. Você já falou aí, né, da cura, da paz, da alegria, tudo isso está incluído. Então, a prosperidade, ela não é somente dinheiro. Dinheiro, as finanças, é um fator muito importante, né? Sim, mas não é só isso, né? Mas não é só isso, né? Você ter dinheiro e não ter cura, né? Então, assim, faz parte, como a gente vinha falando. Então, uns crê para finanças, mas não crê para cura, não crê para isso. Então, a salvação, né, é uma plenitude, é tudo pleno, tudo é a vida abundante, né, pastor? Isso. E assim, e essa prosperidade aí, né, que muitos crentes eles estão como se fosse lutando para ser prósperos, né? Como se fosse assim, eles estão degladiando, combatendo
com a própria força do braço, se esforçando, né, para que essa prosperidade chegue, né, e, enfim. Mas essa prosperidade já foi nos entregue na salvação, né, no plano de salvação, né. E essa parte financeira mesmo é o que está mais afetando, nesse momento, pelo menos, né, além dessa parte do coronavírus, essa enfermidade, mas aqueles que não estão enfermos pelo corona, né, que não estão sendo atingidos, mas estão sendo atingidos de alguma forma pela parte financeira, né? Então, o medo, a dúvida, né, os questionamentos de como vai ser o futuro, né? Então, há muitos irmãos que me procuram, né, e ficam preocupados com a situação, né? E eu sempre digo, crê em Deus, né? Fique firme na palavra, né? E seja fiel. Então, nesse período, né, que o dinheiro está um pouco limitado, né, para algumas pessoas, mas eu sempre digo, o dinheiro ele não fugiu da terra, ele está aqui em algum lugar. Exatamente. Esperando alguém receber, né? O dinheiro não foi embora, está na mão de alguém. E Deus pode trazer até as suas mãos, se você crer, né? Verdade. Então, assim, eu queria falar, a fé para as finanças, ela é muito importante, né, pastor? Sim. Veja, a questão toda, Aldo, é como eu estava falando, as pessoas fazem distinção da fé para uma coisa, a fé para outra. Mas veja, Paulo diz que a fé opera pelo amor. Bom, o que significa isso? A fé opera pelo amor, a fé opera pelo amor. Bom, o que significa isso? Isso era algo que às vezes eu ficava pensando assim, o que o senhor quer dizer com isso? A fé opera pelo amor. Será que eu tenho que amar alguém na hora que eu for orar por ele, para a cura, para que ele seja curado? Né? Eu sempre pensei nisso, será que eu tenho que amar alguém na hora, cara, eu te amo, por isso eu vou orar por você, você vai ser curado, porque a fé opera pelo amor. Mas peraí, e se eu for orar pelas minhas finanças, como é que eu posso amar a finança quando a Bíblia condena eu amar o dinheiro? Então não poderia ser isso, não é isso que ele quis dizer, né? A verdade é que o amor, Aldo, é a própria natureza de Deus em nós, né? O amor é a própria natureza de Deus em nós. As pessoas podem perguntar, pastor, a nossa fé é capaz de resolver um problema financeiro? Bom, a nossa fé é capaz de arrancar uma montanha de lugar. Se você acha arrancar uma montanha de lugar é mais fácil do que arrumar dinheiro, então talvez a sua fé não opere para as finanças. Mas eu acho que arrancar uma montanha do lugar é mais difícil que arrumar dinheiro, é ou não é? É verdade, é verdade. Quando Jesus falou para aquela figueira, ninguém mais comerá fruto de ti, no dia seguinte, Pedro ficou escandalizado porque viu uma figueira seca. Bom, eu estou em Minas Gerais, eu estou aqui cercado de verde. Você está no Piauí, certamente já viu mais madeira seca do que eu, né? Mais árvore seca do que eu. Talvez você nunca tenha visto uma figueira, mas árvore seca você já viu, né? Já. Pois bem, é o que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu está horrorizado por ver uma árvore seca. Tu nunca viu uma árvore seca. Ou você está horrorizado porque eu disse para a árvore para ela secar e ela secou. Porque deixa eu te dizer, eu vou piorar muito mais a situação para você ter um entendimento do que a tua fé é capaz de produzir. Então, ele olhando para o lado, pronto, tá vendo aquela montanha ali, Pedro? Pois bem, se você disser aquela montanha ergue-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração mais que acontecerá o que disse, ela vai ter que sair de lá. Jesus estava mandando alguém sair arrancando montanha de lugar? Não, ele estava mostrando o que a fé é capaz de fazer. Ele disse, rapaz, se ela é capaz de arrancar uma montanha que não sai de jeito nenhum, eu vou te dizer, você pode pegar o que você quiser. Pode pegar trator, pode pegar guindaste, pode pegar o diabo e botar para arrancar uma montanha. Ela vai sair os pedaços, mas inteira ela não sai para outro canto. E Jesus disse, mas a fé é capaz de arrancar ela inteira daqui e botar para lá. Agora veja, se ela é capaz de arrancar uma montanha inteira do lugar, qual é a dificuldade de se arrumar dinheiro pela fé? Qual é a dificuldade de ser curado pela fé? O que é mais fácil? Deixa eu dizer, até ressuscitar morto, a medicina faz. Por que a fé não pode operar nisso? Agora, o segredo disso está em momentos antes, quando Jesus disse para Pedro, para isso você precisa ter a fé do tipo de Deus. É possível arrancar uma montanha do lugar, mas não na tua força. É na fé do tipo de Deus. A fé da qual você fala, crê e vê. Você fala, crê e vê. Ou você crê, fala e vê. Então, essa montanha vai sair do lugar. Agora, veja.
que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que nós precisamos utilizar a mesma fé do tipo de Deus. E aí, quem está me ouvindo pode dizer, pastor, o senhor quer dizer para mim que um comedor de feijão com rapadura lá de Jacobina, na Bahia, tem a mesma fé que Deus tem? Bom, foi o que Jesus disse. Agora, eu acho que só tem uma possibilidade de um ser humano ter a mesma fé do tipo de Deus. É se esse ser humano tiver sido criado imagem e semelhança desse Deus. E não é o que nós somos. Amém, amém. Isso, Imagem e semelhança amém. de Deus. Mas veja, o que ele quer dizer? É que nós temos a mesma natureza de Deus. E a natureza de Deus é o quê? Deus é Amor. amor. Então ele está dizendo, se você aprender a manifestar a natureza que é amor, a fé opera naturalmente. O problema é que tem gente que quer usar a fé do tipo de Deus, mas quer andar segundo a natureza do mundo. Né? Aí não funciona, camarada. A coisa tem que estar equilibrada. Não adianta você querer usar a fé como uma ferramenta para adquirir coisas. A fé é o estilo de vida daqueles que carregam a natureza de Deus. A natureza de Deus tanto é uma natureza de amor quanto é uma natureza de fé. Se você manifesta uma coisa, a outra coisa manifesta naturalmente. Não tem como você naturalmente manifestar fé sem manifestar amor. Ande segundo a natureza de Deus, que é espírito, que é amor, e você vai ver a fé operando até para arrancar montanha de lugar. Amém. Então, veja, o problema todo, nós começamos essa live falando sobre a natureza humana. Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza humana, fazei morrer a vossa carne, né? A natureza carnal, que é a associação ou a moldagem da mente com as vontades da carne. Ele disse, faça morrer essa natureza e passe a operar na natureza de Deus, que é amor, que é espírito. E você vai ver a fé operando naturalmente. Né? Agora, como é que eu faço isso? Pela palavra, andando pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se não tiver palavra, não tem fé. Se o seu conhecimento é pouco, a sua fé é bem pequenininha. Sua fé não vai poder fazer muita coisa. Agora, quanto mais eu conheço da palavra, mais eu manifesto a natureza de Deus. E quanto mais eu manifesto a natureza de Deus, mais poder, por meio da fé, para realmente trazer aquilo que eu preciso para viver uma vida plena e abundante em todas as áreas da minha vida. Amém, amém. Aleluia. Cara, que importantíssimo, né, essas dicas aí, pastor. Então, assim, eu fico me perguntando, porque a gente aprende, né, e a gente aprende com a própria palavra de Deus, na parte da generosidade, né, que também está dentro do amor, né? Da natureza de Deus. Deus. Fé na natureza de Deus, né? Deus é generoso, Deus é doador, né? Exatamente. Então, assim, eu fico questionando e fico perguntando a algumas pessoas, né, rapaz, se nós somos filhos de Deus, esse é um tempo de crise, um tempo de situação adversa, esse é um momento maravilhoso para você ser generoso, para você semear, né? Sem dúvida. Então, assim, muitas pessoas precisam de dinheiro, né? Então, eu costumo falar, se você quer comer uvas, plante semente de uvas, né? Quer comer laranja. Mas se você precisa de dinheiro, você vai plantar o quê? O dinheiro que é através do amor, né? Então, assim, nesse período aí, eu já sei qual é a resposta, mas eu quero ouvir essa resposta aí, tremenda, porque, assim, é melhor você ser generoso ou reter, né? Ou guardar, ou fazer aquela poupança. Não, vou guardar aqui porque ninguém sabe do meu futuro, ninguém sabe das coisas que estão acontecendo, eu vou segurar um pouco. Enfim. É bem interessante isso, porque a Bíblia ela nos dá vários caminhos para uma vida de felicidade, de bem-aventurança, né? A Bíblia usa esse termo, bem-aventurado é. Né? O que é bem-aventurado? É alguém que é realizado. Bem-aventurado é ser feliz, plenamente realizado, né? E a Bíblia nos dá vários caminhos e várias dicas de como ser bem-aventurado. Um deles está bem claro e explícito lá em Salmo, capítulo de número 1, a partir do verso 1. A Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Esse homem ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não murcham, e dá o fruto na estação ou no tempo certo.
tudo quanto ele faz prospera. Prosperará. Veja que interessante. Então, veja. Se a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que... Aquilo é um caminho, é um princípio. As pessoas leem isso como se fosse fábula, como se fosse um versinho. Sim. Eu vou decorar o versinho, vou falar o versinho como a gente falava na escola. Isso não é um versinho. Isso não é um versinho. Isso é um princípio e precisa ser praticado. Simples assim. Se eu quiser ser bem-aventurado, eu não posso andar segundo o conselho dos ímpios. Se eu quiser ser bem-aventurado, eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, o que é o conselho dos ímpios? É o que é contrário à lei do Senhor. O conselho dos ímpios, Paulo chama de sistema do mundo. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. É o conselho dos ímpios. É a forma que o mundo faz. Eu te pergunto, em momentos como esse, o mundo diz para você gastar ou reter? Reter. Mas o que a palavra diz? A palavra diz assim, Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Lança teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias tornará a encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7, talvez com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Vamos começar de trás para frente. Você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra, sabe? Existem rumores de crise, não existe? Ele disse, então reparte o que você tem com 7, talvez com 8. Veja que princípio interessante esse. Você falou um negócio que eu costumo repetir sempre. O que é uma crise, Aldo? Falta de dinheiro. Sim. Certo? Agora eu te pergunto. Alguém tocou fogo no dinheiro? Não. Alguém enterrou dinheiro? Não, ninguém. Bom, e por que não tem dinheiro? Ele está onde? Ele está parado. Isso. Está na mão de alguém, não está produzindo. Veja. Dinheiro parado, ele não produz, ele não rende. A Bíblia diz, começou rumores de crise, se reter o dinheiro, vai piorar. Bote o dinheiro para circular. Divida o que você tem com 7, talvez com 8. Você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Então, veja, a Bíblia já dá uma dica de que, em tempos de crise, eu devo semear. Nós, os crentes, somos semeadores por natureza. Por quê? Amém. Porque o nosso pai é semeador. E a Bíblia diz que eu sou um imitador de Deus como um filho que entendeu o amor que o pai tem comigo. Foi Deus que começou com esse negócio de semear primeiro. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora veja. Deus tinha um único filho, um só, certo? E aí ele deu, ele semeou. Com quantos ele ficou? Incontáveis. Ele ficou... Não, mas a princípio, ele deu o que ele tinha. Ele ficou com quantos? Ah, sem nenhum. Com nenhum. Não parecia uma perda quando Jesus morreu na cruz? Isso. Parecia perda, não parecia? Isso. Só que Deus só estava plantando uma semente. Veja, o próprio Jesus disse assim, o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. Ele semeia a sua semente e ele vai para casa descansar e fica 3 dias. Depois que ele volta, nasceu a semente sem ele saber como. Amém, é verdade. Deus semeou seu filho, ficou sem nenhum. Passou 3 dias. Depois de 3 dias, o filho ressuscitou. Mas ressuscitou sozinho? Não. Quantos filhos nasceram juntos? Aleluia. Agora veja, nós somos semeadores por natureza. Nosso pai é semeador. E a Bíblia diz assim, Deus, ele dá semente a quem semeia e pão a quem come. Não é isso? Isso. Amém. O que significa? Que parte do que eu tenho nas mãos é semente, parte do que eu tenho nas mãos é pão. Provérbio diz assim, a quem dê generosamente e lhe ver se multiplicar mais e mais. Há quem retém mais do que é justo e isso lhe será por pura perda.
Isso. Ele diz, se você reter mais do que é justo, então significa que uma parte é justo você reter. Uma parte é pão, outra parte é semente. Uhum. E Deus dá os dois. Perfeito. Ele dá pão e dá semente, sim ou não? Não Sim, é? O que é que você correto. faz com a Verdade. semente? Planta, Planta. O semeia, que é que você faz com o pão? isso. Come. Pois é, mas o Eclesiasta diz que em tempo de crise você deve lançar até o pão sobre as águas. Eita, agora, Ou aleluia. seja, em tempos normais, você semeia. Em tempos conflituosos, você aumenta. Até o pão você semeia. Eita, Porque glória. aí você sai da crise mais rápido, porque aí você colhe mais rápido, porque aí você tem provisão mais rápido. Né? Agora, isso é para quem Verdade. anda segundo a palavra de Deus. E esse será bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que diz, retenha. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, que diz, lança teu pão sobre as águas. Nossa. Bom, se você fizer isso, quem você se torna? Ele diz, uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Bem, o que significa uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas? Vamos pensar um pouco. Recentemente, viajando aí pelo Nordeste, eu saí de Jacobina e fui até Campina Grande. Passei aí por dentro do sertão, né? E a Isso. gente passa e vê aquela região seca, rapaz. Seco mesmo. Mas no meio do sertão, você vê, no meio da seca, aquele cinturãozinho verde correndo no meio da caatinga. E você diz, espera aí, por que ela tem verde ali? Aí você para o carro e vai olhar. Chega lá, tem um rio. Um riachozinho que corre ali, rapaz. Minguando, mas o riozinho está lá. E as árvores que estão na beira do rio continuam verdes. 10 metros para fora do rio, as árvores estão secas. Veja, são as mesmas árvores, são as mesmas espécies. Porém, a que está na beira do rio está verde, 10 metros do rio está seco. O que é que difere uma árvore da outra? É que as que estão longe do rio dependem do clima externo. Depende da estação. Mas a que está na beira do rio, não. Depende do rio. A Bíblia diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor não depende do que está acontecendo no mundo. Ele depende da lei do Senhor, que é a palavra. Então, ainda que lá no mundo o negócio esteja complicado, se você tem a sua dependência na palavra, a Bíblia diz que você não murcha, que você dá o fruto no tempo certo e que tudo que você faz prospera. Na nossa igreja, Aldo, durante esse período de pandemia, de quarentena, você tem acompanhado, eu tenho feito lives todos os dias. Todos os dias. Isso. Você que me acompanha e gosta da palavra, você tem um convite aí agora. Todos os dias tem live. 11 da manhã e a live das 23 horas. Todos os dias. 11 horas da manhã, 23 horas. Eu tenho ensinado enfaticamente durante todo esse tempo. Você não faz ideia de quantos novos projetos de empreendimento surgiram dentro da nossa igreja nesse período. Quantos novos empresários nasceram nesse período de pandemia. Pessoas que tiveram ideias, estratégias, negócios, crescimento, coisas extraordinárias em momento de pandemia. Por quê? Porque eles não dependem do clima externo, eles dependem da palavra. Amém. Eles vão prosperar, independente da situação. Glória a Deus. Que maravilha, pastor. É desse jeito mesmo. Né? Eu sempre creio. Pessoal, não tem crise no céu. Deus é o mesmo, Ele está lá. Né? E principalmente que essas coisas, já que não veio de Deus, tem que essa crise não veio de Deus. Se não veio de Deus, então está tudo bem com a gente. A igreja, os crentes estão abençoados do mesmo jeito. Né? E nunca vai vir de Deus. Deus não é ruim, Deus não é mau. Nem a sombra de variedade assim, de maldade nele, né? Não. Então, se veio do diabo, aí é que é bom que ele acaba logo de uma vez, né? Passa por cima dele. Em nome de Jesus, né? Aleluia. Então, pastor, assim, eu queria finalizar assim, essa questão
já falou muito forte nessa parte de ofertar generosidade, né? Isso também é importante também, não só para os irmãos, né? Ser generoso para as pessoas que estão lá fora, mas também para a igreja, não ter de semear na igreja, né? Isso é importante também, que a gente fica... Muitas pessoas ficam duvidosas a respeito de dízimo, de Sim. oferta, se eu devo, né? E muitas pessoas caem na armadilha de não continuar sendo fiel nessas situações, né? Então, muitas pessoas influenciadas pelos fatores externos mesmo, pelo que está noticiando lá fora, né? Uhum. E eu até recomendo, pessoal, a gente não pode ser ignorante, mas também não pode ser alienado de tanta informação e tanta fake news que o noticiário informa, né? Tem uma irmã aqui nossa que ela chama de Diabo News, né? Essa noticiária na televisão. Então, não se alimente da palavra, né? Então, Isso. assim, mantenha-se fiel, né? Então, tá faltando alguns minutinhos para encerrar. E eu queria ver do Sim. senhor, assim, quais são as dicas mesmo, assim, para, além das que você já falou várias, né? Mas algumas coisas mais sucintas para que o povo de Deus consiga sobressair mesmo, né? Ileso dessa situação e não somente ileso, mas que também prospere cada vez mais, né? Nessa situação de pandemia, né? Uhum. Pois é, então, Aldo, veja, você falou aí sobre as questões, né? Eu ouvi outro dia alguém dizendo assim, é um absurdo, esses crentes podiam botar a mão na consciência e nesse período de pandemia abrir mão dos 10%. Eu comecei a rir, porque as pessoas acham que o dízimo é um boleto que você recebe todo mês para É fazer parte da verdade. igreja, sabe? É como se fosse um clube social, você paga a sua Sim. mensalidade, né? Deixa eu te dizer, não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Dízimo e oferta não tem nada a ver com boleto, não tem nada a ver com dívida que você contraiu. Ou a igreja, muito menos, é uma, uma, um clube social, né? A igreja é um organismo Uhum. vivo, rapaz. A igreja é a família do próprio Deus em atividade na terra. Agora, veja, as pessoas, por esse aspecto, perguntam: peraí, pastor, então quer dizer que se eu não for dizimista, se eu não for ofertante, eu estou pecando? Veja, a gente precisa entender que tanto dízimo quanto oferta não tem peso e aspecto de lei. Não é uma lei. Nós não vivemos pela Uhum. lei. Então, nem Isso. ser dizimista é uma lei, nem ser ofertante é uma lei. Agora, raciocina. Se dizimar não é uma lei, se ofertar não é uma lei, significa que se eu não for dizimista, não existe pecado, porque não existe lei. Se eu não Uhum. for ofertante, não existe pecado, porque não existe lei. Veja, Deus me Isso. ama quando eu sou dizimista. Deus me ama quando eu não sou dizimista. Porque o amor dele por mim depende do que eu faço. Isso. Não Amém. é o que eu faço que ele que faz. Ele me amou quando eu era pecador, que dirá hoje que sou filho. Agora, veja, eu não quero dizer com isso que não exista consequência para quem não é dizimista e não é ofertante. Porque o fato de não ser lei não quer dizer que não tenha consequências. Não é isso que eu estou dizendo. Veja. Bom, se ofertar e dar dízimo não é uma lei, e é o que então? É uma motivação do coração. Eu faço por algum motivo. Então é uma motivação. Por que é que Uhum. eu dou o Perfeito. dízimo? Por que é que eu dou ofertas? Qual é a motivação disso? Bom, o melhor texto para explicar isso é Provérbios 3:9. Ele diz: honre ao Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Certo? Vamos Certo. entender Amém. isso. Ele diz: honre ao Senhor. Primeira coisa. O que é honrar? Honrar é reconhecer. Primeira coisa. Veja, um soldado foi para a guerra, se destacou, e outro está indo para a guerra ainda. Veja, um foi, se destacou e vai voltar, e o outro vai. Qual dos dois é que eu devo dar uma medalha de honra? Para quem já foi ou para quem ainda vai? Eu já fui. Quem já foi. Então, eu estou reconhecendo que ele fez algo.
pela paga. Perfeito. Eu não honro a Deus para Deus fazer. Eu honro porque ele já fez. Amém. Deu para entender? E ele fez como? Ele fez por meio da sua palavra, porque ele é fiel. Aquele que medita na palavra, ou seja, que o seu prazer está na lei do Senhor, tudo que ele faz prospera. Então, pela palavra eu prospero. E aí, quando a prosperidade chega nas minhas mãos, eu honro ao Senhor. Eu reconheço que tudo está vindo dele. Então, eu estou honrando ao Senhor. Agora, qual é a forma de eu honrar? Eles têm duas. Primeiro, você pode honrar a Deus com seus bens e você pode honrar a Deus com as primícias de toda a sua renda. Essas duas coisas essa honra nas duas coisas que vão fazer com que, ainda além de tudo que eu tenho, venha transbordar. Vamos entender as duas coisas. Bom, ele diz, honre ao Senhor com os teus bens. Teus bens. De quem é os bens? É meu. Eu dou se eu quiser, ou não? Correto. É meu ou não é? É. Bom, então, quando eu dou o que é meu, isso revela generosidade. Desapego. Eu estou honrando ao Senhor com generosidade. A motivação de eu dar uma oferta é generosidade. Eu estou honrando ao Senhor com a generosidade do meu coração. Deu para entender? Sim, Mas amém. as primícias da minha renda são dízimos. Aí esses aí não são meus, é dele. Se é dele eu devolvo, não é generosidade, é fidelidade. Amém. Então veja, honre ao Senhor com a generosidade, honre ao Senhor com a fidelidade e se encherão fartamente seus celeiros e transbordarão de vinho seus lagares. Deu para entender? A generosidade se revela quando eu sou ofertante. A minha fidelidade se revela quando eu sou dizimista. São dois princípios diferentes. Certo? Por que o dízimo é fidelidade? Porque o dízimo é requerido. Então, eu sou fiel quando eu devolvo. A oferta não é requerida. É voluntária. Então, eu estou sendo generoso. Então, veja. Não tem peso de lei. É uma decisão minha. Ser fiel e ser generoso. Agora, veja. Se eu não for fiel, eu vou ser infiel. Se eu não for generoso, eu vou ser avarento. Agora eu te pergunto. Ser infiel não é pecado? É. Correto, Ser avarento não é pecado? É. Veja que curioso. O dízimo e a oferta não revela o pecado, mas a motivação pelo qual eu não sou revela pecado. Revela que eu estou vivendo segundo a natureza humana. E se eu viver segundo a natureza humana, a única coisa que eu vou requerer de retorno disso é o que o mundo recebe. E o que é que o mundo recebe? Morte, doença, miséria. Agora, se eu andar segundo a minha natureza divina, sendo fiel e sendo generoso, então eu vou requerer de Deus aquilo que é divino e eterno para a minha vida. Amém. Então, sejam todos fiéis e sejam todos generosos, se vocês quiserem realmente viver em abundância. Aleluia. Então, esse é o conselho mais poderoso aí para... Não para esse tempo de crise, não somente para esse tempo, vida, né? Mas para a vida toda, né? Para a vida toda. toda. Então, é maravilhoso, né? E isso demonstra o amor que você tem, não só para Deus, né? Mas também a igreja, o corpo de Cristo, né? As pessoas, né? Então, como a palavra de Deus sempre é generoso para conosco. Ele deu o melhor dele para nossas vidas. Exatamente. Né? Exatamente. Cristo, né? Ele não negou o seu próprio filho. Então, o melhor que ele tinha no céu, ele deu para nós, né? Isso. Amém. Pastor, que maravilha, pastor. Nosso tempo está encerrando aqui, pastor. Eu queria mesmo me despedir do Senhor, agradecer mesmo pela sua disponibilidade, né? Sua Aldo, para mim é uma grande honra. Quer dizer, eu honro a sua vida, eu amo a sua vida. Né? Então, nós fizemos aquela escola de ministro, né? Então, eu conheço o Senhor de lá, né? Eu tenho muitos alunos, né? No Brasil todo. Mas, enfim, aí cada professor que passou por essa escola de ministros nos marcou realmente, impactou realmente, né? Com a palavra da fé, com aquilo que você tem transmitido da sua vida. Né? E a gente fica lamentando assim, porque é só um fim de semana. Né? Poderia ser um negócio meio extenso, né? Bem rapidinho.
né? Mas pode ser um negócio meio grandioso, né? E é claro que tem uns professores que a gente se identifica mais, outros que a gente se identifica menos, talvez pelo assunto ou pela Sim. unção, eu não sei porquê, mas é Deus, purinho, né? Então, assim, é uma das matérias que impactou a gente, foi a que o senhor ministrou lá pra gente. Foi maravilhoso mesmo, amém? E eu queria mesmo agradecer de coração. E quem sabe, aqui logo, logo a gente vai estar se conhecendo pessoalmente, Em nome né? de Ou nas suas Jesus. vindas aqui no Nordeste, ou a gente indo aí para o Sul. Amém? Então, muito Amém, obrigado irmão. pela sua disposição, tá bom? E eu quero desejar honrar mesmo a sua vida, dizer que amamos vocês, amamos a obra de vocês, né? Sua família, pastor. E muito obrigado. E fica orando aí pelo nosso sertão do Piauí, Amém. para que chuva venha e venha um pouquinho desse frio para cá também. Amém? Em nome de Jesus, Aldo. Aldo, eu quero agradecer a você pelo convite e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui hoje, né? Amém. Compartilhando, né? Coisas que para alguns pode ser tão simples, mas para outros pode ser realmente algo libertador. Isso, E dizer que para mim o isso. meu trabalho é exatamente esse, é levar essa influência. Dizer para você que foi um tempo extraordinário. E claro, sim, eu lembro de você lá em Petrolina, na sala de aula, assim como tantos outros alunos, rapaz, que a gente se afinou Amém. e tem me Isso. acompanhado continuamente, pessoal de Petrolina mesmo, pessoal de Juazeiro, Santa Maria da Boa Vista, né? Pessoal do Piauí, aí de Alegrete, rapaz, tanta gente boa, cara, tanta gente boa. Eu Amém, só tenho a amém. agradecer a Deus, né? Eu sou mesmo um privilegiado, Aldo, de tê-los, né? Como amigos e como parceiros ministeriais. Eu quero lhe agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, cara, poder realmente transmitir. Eu sei que eu não sei tudo, mas aquilo que nós temos no coração a gente compartilha com graça, porque foi assim que nós Amém. recebemos, né? Não, Isso. ninguém nos cobrou nada para nos dar aquilo que nós recebemos. Então, assim como gratuitamente recebemos, fazemos questão também de transmitir para vocês com toda essa graciosidade, né? Advinda da parte do nosso Deus. Então, muito obrigado, Aldo, muito obrigado à sua família, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, o pessoal de todo mundo de Picos, pessoal de Garanhuns, pessoal de Gaúchos, os gaúchos que estão aí nos acompanhando também. Então, muita gente Isso. boa, né? Pessoal que já me Tem. acompanha, tia Ângela Coure, José Mesquita que está aí, né? Muito obrigado a vocês Isso. que me acompanham, para mim é uma grande honra. Tem sido uma jornada intensa, mas tem sido realmente algo que tem trazido alegria para o meu coração, porque eu tenho visto o resultado na vida dos meus irmãos. Isso para mim importa. Amém. É inspirador, pastor. Amém. Estou inspirando aí na sua força. Amém. Inspirador. Viu? Pois um grande abraço no coração para o senhor, pastor. Que Deus continue crescendo muito mais o seu ministério, né? Muito E obrigado. cumprindo a sua carreira, ainda até o fim, em nome de Em Jesus. nome de Amém? Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração para todos vocês aí do BH. Tchau, tchau, pastorzão. Um beijo no Tchau, meu coração, em irmão. nome Fica de na Jesus. Amém. paz. Amém.